Salmo 145, 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Primeira chave que eu quero compartilhar sobre grandeza é que é a intolerância com o seu presente que vai construir o seu futuro. Porque você é responsável por tudo aquilo que você permite. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. O preparo, irmão, fala a respeito de alguém que olhou para o que está vivendo, olhou para o que Deus chamou para viver, e ele não aceita mais nada abaixo das suas promessas. O preparo para ser grande fala a respeito de temporadas em que a gente está em busca de um lugar que Deus nos prometeu, a gente está em busca de promessas que Deus nos confiou, a gente está em busca de lugares que Deus vai nos colocar, a gente está em busca de milagres que Deus disse que faria, irmão. O preparo é quando a gente não chegou ainda no lugar, mas a gente já caminha como se tivesse chegado. Preparo para quem está em Deus não significa esperar que Deus faça. O preparo para quem está em Deus é saber que Deus vai fazer, e por isso eu já caminho à altura, como se Ele já tivesse feito. Deus não vai nos colocar para assumir reinados enquanto não caminharmos como príncipes. Deus não vai nos colocar para liderar comunidades enquanto nós não liderarmos nas pequenas coisas. Deus não vai nos dar grandes recursos enquanto nós não formos fiéis nas pequenas porções. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O que é isso? É um tempo de preparo para ser grande. Por que nem todo mundo vive grandeza? Porque nem todo mundo é fiel no preparo. Deus dá pouco, eu sou infiel no pouco. Deus nunca confio muito. Deus me dá uma célula para liderar, eu lidero um GC, mas eu não consigo ver isso como algo grandioso. Eu acho que isso é muito pequeno para aquilo que eu poderia fazer. Eu tenho muito potencial, meus líderes não olham para mim, as pessoas não me notam, são só 20 pessoas. Então Deus olha para isso e fala: se você não se alegra com 20, você não está pronto para 20 mil. Eu lembro, irmão, que quando eu dizimava R$200, R$300, eu tinha uma alegria de poder pegar um envelope, colocar R$300. Para mim na época era uau, eu estou me desprendendo de R$300 para poder derramar isso. Jesus, meu coração é seu, eu estou aqui, ó, isso aqui é para provar que o dinheiro não me tem. Então Deus olha para isso e fala: Ele está pronto para se desprender de 300, Ele está pronto para se desprender de 3.000. E aí chegou o momento de me desprender de 3.000 e Deus fala: Ele está pronto para se desprender de um pouco mais. É assim com recursos, é assim com talentos, é assim com situações, estações. Deus está sempre pronto para promover quem foi aprovado. Você só vai ser promovido no lugar onde você foi aprovado. E você só vai ser aprovado no lugar onde você foi testado. Só existe grandeza em quem viveu preparo. Porque Deus nunca confia a meninos algo que Ele gostaria de entregar a homens. Você está comigo? Diga amém. Eu amo falar sobre o preparo porque eu faço parte de uma geração ansiosa que ama queimar etapas. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Tem um apóstolo, o apóstolo Joel, e eu vi um Reels dele que eu achei maravilhoso. Ele disse: muitas pessoas na minha igreja perguntam: apóstolo, eu quero fazer o que você faz para viver o que você vive. E ele fala: isso agora é fácil. As pessoas me vêm preparando uma mensagem, liderando uma igreja próspera, chegando num bom carro, vivendo uma boa vida, tendo filhos bem criados, vivendo promessas na minha casa, vivendo um casamento saudável. E as pessoas olham para o que eu estou vivendo e elas pensam: eu quero fazer o que você faz para viver o que você vive. Mas ele disse: se você quer viver o que eu vivo, você não precisa fazer o que eu faço, você precisa fazer o que eu fiz. Você quer viver o que o pastor Márcio vive? Poder ter os netos assentados à mesa, poder transferir a liderança para um filho, poder ter uma igreja saudável, poder ver nações sendo tocadas, poder ver, depois de 50 anos, se jubilando e vendo os frutos do seu penoso trabalho. Você quer viver o que ele vive? A gente precisa fazer o que ele fez. Lagoinha foi marcado por estações em que o pastor Márcio raspava a cabeça, fazia votos, pregava descalço, andava em aeroportos descalço, fazendo votos. Deus, eu quero alcançar o teu coração, eu quero ser humilde, eu quero viver milagres, eu quero que a minha igreja viva um romper. Lagoinha já foi marcado por tantas e tantas e tantas estações, várias delas eu nunca ouvi falar, fiquei sabendo esses dias, que algumas décadas atrás, quando o pastor Márcio fez um voto,
pessoas começaram a se solidarizar e fazer votos com Deus também. E alguns barbeiros de Belo Horizonte começaram a ficar na frente da porta da igreja, porque as pessoas saíam dos cultos, faziam votos, raspavam a cabeça, e começou a mover de milagres e de avivamento, de busca e de fome. Então a gente olha para tudo que está acontecendo hoje e fala: é simples, é só fazer o que eles fazem. Não é tão simples. Você precisa fazer o que eles fizeram. Queremos viver o que Daniel viveu, precisamos fazer o que Daniel fez. Queremos viver o que Davi viveu, precisamos fazer o que Davi fez. Queremos viver o que José viveu, precisamos fazer o que José fez. Alguém está comigo? Diga amém. É durante o preparo que Deus separa meninos e homens. É durante o preparo que Deus testa as nossas motivações. Tem coisas que levam tempo porque precisam levar tempo. Porque o tempo, ele é tão poderoso, irmão. Ele não tem boca, mas ele fala. O tempo não tem mãos, mas ele move muitas coisas. Uma das coisas mais poderosas que o tempo faz é testar as nossas motivações. O tempo deixa claro se aquilo que a gente diz que deseja é só uma empolgação ou é um propósito de vida. Tem gente que começou a fazer algo para Deus e porque não foi visto parou. O tempo deixou claro que nunca foi para Deus. Tem gente que começou a fazer algo buscando a aprovação do seu líder, o seu líder nunca aprovou e ele parou de fazer. Está muito claro que nunca foi para Deus. O preparo, irmão, ele passa por momentos de invisibilidade. Você vai fazer coisas que ninguém vai ver. O preparo, ele passa por momentos de rejeição. Você vai fazer coisas que Deus pediu para fazer, mas nem todo mundo vai aprovar. O preparo, ele passa por momentos de escassez. Você não tem o que precisa, mas você vai precisar crer que Deus vai suprir o que falta. O preparo fala a respeito de tempos de retaliação. Porque para você falar de um Deus que protege, você vai precisar ter sido protegido quando alguém te perseguiu. O preparo vai te levar a lugares em que a sua alma vai desejar ficar ansiosa. Porque para falar da paz que excede todo entendimento, a gente vai precisar passar por estações em que a gente vai precisar abrir mão do direito de entender. O preparo coloca todo homem em lugares em que só Deus pode fazer algo. E quando você vê Deus fazendo no futuro, quando novos gigantes se levantarem, quando ondas ainda mais altas vierem, você vai saber que o Deus que fez no passado vai fazer de novo. Por quê, André? Porque eu fui experimentado. Porque eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho, como diz Paulo. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Homens experimentados recebem de Deus grandes desafios. Homens que ainda não são experimentados recebem de Deus estações que são difíceis. José, enquanto menino, foi colocado em cadeias. Paulo em prisões. Davi em desertos. Mesaque, Sadraque e Abednego em fornalhas. Daniel em covas. Para alguns de nós, olhar para isso é pensar que Deus se esqueceu de nós, mas para aqueles homens, para eles estava muito claro, isso é só um preparo de Deus para uma nova estação que Ele vai me colocar. Quando Deus pede para Abraão seu filho, Ele não queria o filho de Abraão, Ele queria testar o coração de Abraão, e quando o coração de Abraão foi aprovado, o legado de Abraão se estabeleceu. Milhares de anos depois falamos sobre os heróis da fé. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé é citada pela igreja até o fim dos tempos. Por quê? Porque homens que viveram o tempo do preparo, viveram o tempo da grandeza. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Caminhar em grandeza não é uma opção, é a única opção. Fomos chamados por Deus para sermos grandes. Isso não é teologia da prosperidade. Eu não estou falando só de recursos financeiros. Eu estou falando de caráter, eu estou falando de visão, eu estou falando de unção, eu estou falando de autoridade, poder de mando. O dunamis de Deus que foi colocado em nós, o poder explosivo que gera mudança, a autoridade de Deus que foi confiada a nós, a chave do reino, e aquilo que ligarmos será ligado, aquilo que desligarmos será desligado. A unção criativa, a forma pela qual Deus se revela para a criação, o poder criativo, Ele abre a boca e novas realidades se estabelecem, Ele libera uma palavra e novas realidades acontecem.
Bíblia diz que carregamos na nossa língua o poder de vida e de morte. Então, se você não profetiza, você está deixando de usufruir de parte do poder e autoridade que Deus te confiou. Se você não declara, você está deixando de usufruir de parte da autoridade, da palavra da fé que Deus te confiou. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Caminhar em grandeza fala a respeito do nosso DNA profético, fala a respeito da nossa identidade nos céus, fala a respeito da nossa filiação. A Bíblia chama ele de leão da tribo de Judá. E você não precisa estudar muito a biologia para saber que filho de leão é leão. Então, caminhar em grandeza não significa você se moldar para caber no lugar, significa você só saber quem você é e andar à altura disso. Quando o leão chega no ambiente, ele não precisa se apresentar, todo mundo sabe quem ele é. Olha que interessante, o leão não é o animal mais rápido que existe, ele não é o animal mais forte que existe, ele não é o maior animal que existe, ele não é o animal mais pesado que existe. Mas quando o leão entra numa sala, todo mundo sabe que ele entrou. Se entrasse um leão aqui agora, quando você ouvisse o rugido dele, você ia procurar a primeira porta de incêndio, você ia sair correndo sem olhar para trás. Quando a Bíblia nos chama para andar à altura da identidade que temos, significa que a gente vai perder menos tempo se justificando, a gente vai ficar no lugar onde Deus nos justifica. A gente vai perder menos tempo se esforçando, a gente vai ficar no lugar de descanso onde Deus faz por nós. A Bíblia diz que aqueles que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. A gente vai ficar se cansando menos para conquistar aquilo que pela fé a gente já recebeu. Caminhar em grandeza, irmão, faz parte da nossa identidade. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu! Romanos 5,7 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você foi chamado para reinar em vida e não só nos céus. Você foi chamado para governar em vida e não só quando assumir os céus. Você foi chamado para reinar hoje, governar hoje, viver milagres hoje, viver promessas hoje, acessar portas hoje, liberar palavras hoje, ligar e desligar coisas hoje. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. É para esse lugar que Deus nos chamou. Mas a religião negligenciou durante muito tempo palavras como intencionalidade, posicionamento. Não sei você, mas a palavra intencionalidade para mim, durante muito tempo, ela foi quase que pejorativa. Alguém que é intencional é alguém que faz tudo muito premeditado. Alguém que é intencional é alguém que é manipulador. Quando na verdade eu comecei a ver promessas que eu quase vivia e não vivia, coisas que quase aconteciam e não aconteciam, e Deus começou a falar comigo: você precisa ser mais intencional. Porque eu não vou te usar como pregador se você não ler a palavra, eu não vou te usar como líder se você não aprender sobre liderança, eu não vou te usar como provedor se você não for liberal e generoso. Deus começou a falar comigo que tem muitas coisas que eu não estava vivendo na grandeza que Ele me chamou para viver, porque eu estava negligenciando o preparo. Irmão, a maior tragédia que você pode viver é viver esperando o momento chegar, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. A gente aprendeu a ser reativo, quando na verdade Deus nos chamou para sermos proativos, para caminharmos em antecipação. Deus falou que você vai ser pai, a sua mulher é estéril. Se você crê na promessa, começa a pensar no nome do filho. Deus te disse que você vai ser empresário, hoje você está desempregado. Você já pensou em qual vai ser a razão social da sua empresa, qual é o ramo?
Deus chamou para liderar uma comunidade. Hoje você lidera um GC. Você já está se preparando para quando Deus confiar algo maior? Irmão, olha para mim, tem muitas coisas que a gente não vive na grandeza porque a gente negligencia no preparo. O preparo não é um tempo que a gente perde esperando Deus fazer. O preparo é um tempo em que Deus espera, a gente está pronto para receber. Eu falei sobre isso quinta-feira. Deus não precisaria de 100 anos para Noé construir uma arca, mas Deus precisou esperar 100 anos para construir um Noé. Talvez o tempo de processo de José poderia até ser um pouco menor, mas ele estava preparando um José para receber aquilo que ele faria. Talvez o tempo de Davi poderia ter sido um pouco menor, mas ele estava preparando um Davi para receber o que ele daria. Irmão, olha para mim, a gente precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Alguém está comigo? Diga amém. Então 2023 vai ser um ano de vivemos milagres, vai ser um ano de vivemos romper, vai ser um ano de aceleração, mas também precisa ser um tempo de preparo para aquilo que a gente vai viver em 2024. A gente não pode esperar que só um novo calendário, novas páginas em branco possam gerar novos milagres. Não, irmão, guarda isso. Há 10 anos atrás você imaginou viver coisas que você está vivendo hoje e parece que passou num piscar de olhos. Os próximos 10 anos estão esperando as palavras que você vai liberar hoje, o seu posicionamento hoje. O futuro está aguardando você desenhá-lo através de orações. Daqui a 10 anos, onde é que você vai estar? O que você vai viver? Quais são os milagres que Deus tem para você? Quais são as promessas que ainda não se cumpriram? Deus está à procura de homens que querem viver grandeza, estão disponíveis para viver o preparo. Alguém está comigo? Diga amém. Tem uma frase do Arquíloco que eu amo, ele diz que nós não subimos ao nível das nossas expectativas, mas nós descemos ao nível da nossa preparação. Expectativa, irmão, nada mais é do que alguém que espera algo. Eu tenho uma expectativa de que 2023 vai ser extraordinário. Mas o que de fato vai fazer 2023 ser algo extraordinário? Não é o que eu espero, é como eu me posiciono. Eu sei que esse ano vai ser extraordinário, financeiramente. Por quê? Porque em todos os momentos que Deus me deu algo, eu fui fiel e reparti. Eu creio que 2023 vai ser um ano extraordinário na nossa igreja. Por quê? Porque não teve uma visão que Deus nos deu que a gente disse para Ele que seria impossível. Tudo que Deus nos pediu, a gente fez sem saber como ia ser, mas crendo que quem prometeu era fiel para cumprir. 2023 vai ser um ano da gente colher honra. Líderes que caminham em honra, discípulos que caminham em honra. Por quê? Porque a gente escolheu se posicionar em honra nesse ano. Celebramos tudo que Deus fez através das nossas lideranças. Nós veremos uma comunidade que celebra tudo que Deus faz através da sua liderança. Você percebe que tudo que a gente vai colher na próxima estação está diretamente ligado àquilo que a gente semeou na estação anterior. O problema, irmão, é que tem muita gente reclamando da ausência de frutos que nunca semeou, da ausência de sombra, de árvores que nunca foram plantadas. 2023 está à espera do seu posicionamento. É tempo da gente se preparar. Por mais que você tenha sido chamado por Deus para ser grande, você só vai viver grandeza se você permitir que Deus te prepare para isso. O preparo é o que separa meninos de homens. Drummond, ele tem uma frase que eu amo, ele diz que a plenitude de Deus está esperando você crescer. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. A plenitude de Deus está só esperando você crescer. Fala para quem está do outro lado, para ninguém ficar com ciúme. Fala, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Sabe uma coisa que a gente aprende em meio aos processos? É que durante as provações fica evidente o que a gente realmente acredita sobre Deus. Irmão, olha para mim. A única estação em que fica muito claro o que a gente realmente acredita sobre Deus é quando a gente está em meio a uma provação. É no momento em que a figueira não floresce, é no momento em que não tem fruto no campo, é no momento em que as portas se fecham. É nesse momento em que fica muito claro as nossas reais motivações e o quanto a gente crê, o quanto a gente espera e o quanto a gente confia. Você sabia que tem estações que Deus permite que a gente entre, estações de falta, estações de perseguição, estações de retaliação, estações de invisibilidade, que é justamente para que a gente conheça a superficialidade das nossas raízes?
Irmão, olha para mim, quando Deus nos testa, não é que Ele precisa das respostas, Ele está dando para a gente a oportunidade de ver o quão raso a gente está, o quão fraco a gente está, o quão forte a gente está, o quão firmado a gente está. Tem estações que Deus permitiu que eu passasse, que eu olhei para mim mesmo e falei, uau, Deus, eu preciso te buscar mais, eu preciso correr mais, eu preciso mergulhar mais, eu preciso confiar mais, eu preciso descansar mais. Mas teve estações que Deus permitiu que eu entrasse, que eu olhei para a minha casa e falei, não, a gente está bem. Os nossos olhos continuam fixados no autor e consumador da nossa fé. Eu sei em quem eu espero, eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu tenho crido. Deus certamente vai cumprir aquilo que me prometeu. Salmo 103 diz, bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa os seus pecados e cura as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Sabe, tem momentos no meio do nosso preparo, no meio das nossas dificuldades, desafios, perseguições, retaliações, que a gente tem que fazer exatamente como o salmista. Inclusive o salmista, em vários momentos, ele tem esse exercício de ministrar a sua própria alma, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Irmão, durante o nosso preparo, a gente precisa estar muito apegado às palavras que a gente recebeu antes dessa estação começar. Tem palavras que Deus nos dá antes de uma crise, antes de um deserto, antes de um gigante. Para quê, André? Para quando o gigante chegar, a tempestade chegar, o gigante chegar, eu vou trazer à minha memória a palavra que Deus me deu antes da crise. Irmão, se preparo não fosse importante, João Batista não teria sido enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Olha para mim. Eu sei que falar de preparo é chato, é a mesma coisa que falar sobre dieta. A gente sabe que precisa, mas ninguém quer ouvir sobre. Se preparo não fosse importante, João Batista não teria sido enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Deus pega um ventre estéril e gera a voz que clama no deserto. Isabel não podia ter filhos e Deus pega um ventre estéril e gera João Batista. Aí ele pega do outro lado um ventre virgem, alguém que também não poderia ter filhos, ela era virgem, e gera nela o verbo vivo, o Messias. O que Jesus está deixando claro para a gente, o que Deus está deixando claro para a gente, é que Ele não depende de nenhuma circunstância natural para ser Deus. Ele pega um ventre estéril e gera a vida que vai preparar o caminho para alguém que está sendo gerado no ventre virgem. Ele não depende de circunstâncias, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí ele pega João Batista e ele dá uma comissão para João Batista. Qual é a comissão de João Batista? Preparar o caminho para o Messias. Irmão, se até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho para Ele, por que a gente acredita que vai viver as bênçãos sem preparo? Se até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho para o seu ministério, por que a gente acredita que vai viver a plenitude do nosso chamado sem preparo? Se até Jesus precisou de um milagre sendo gerado no ventre estéril para que Ele pudesse preparar o caminho do seu ministério, por que a gente acredita que vai viver milagres sem preparo? Deus respeita processos, Deus se move em meio a processos, Deus se revela em meio a processos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu! Isso vai começar por quem está do seu lado. Fala para quem está do seu lado, irmão, por favor, não fala comigo. Deus já começou a falar, não fala comigo. Saber colocar em ordem as vozes ao nosso redor é o que vai definir que tipo de história a gente vai viver.
A gente olha para os heróis da fé e eles foram ousados, eles foram homens de Deus, eles foram homens que caminharam debaixo de uma palavra. Mas a verdade é que tão importante quanto ouvirmos uma palavra é nos mantermos debaixo dela. Tem gente que não consegue ouvir, tem gente que ouve mas não se move, tem gente que ouve e se move, mas no meio do caminho esquece. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que colocando a mão no arado olhamos para trás e retrocedemos. Nós somos daqueles que permanecem e são salvos. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que toda palavra liberada sobre mim, diga, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Eu acho que o nosso técnico da fumaça hoje é o mesmo do Gustavo Lima. Eu queria agradecer o pessoal do Gustavo Lima que está servindo a gente aqui hoje. Vocês já viram aquele meme do Gustavo Lima ou não? Ele fala assim: ô meu filho, para aí com fumaça. Aí, ô meu filho, para com fumaça. Aí daqui a pouco ele bota o pé na fumaça e a fumaça. A gente contratou ele e está em treinamento. Você pode celebrar o nosso time de produção, você pode aplaudir os nossos voluntários. De verdade, você pode aplaudir nossos voluntários. Mídia, som, iluminação, consolidação, intercessão, streaming, music, segurança, kids. Glória a Deus. A gente tem os voluntários mais apaixonados do Brasil. Ouvir quem tem algo para falar é o que vai definir o que a gente vai viver. Às vezes a gente ouve opiniões de pessoas que não conhecem o nosso destino profético. E por mais que sejam boas opiniões, não necessariamente são a opinião de Deus para nós. Nem todo bom conselho é um conselho de Deus, nem toda boa palavra é uma palavra de Deus, nem toda boa porta é uma porta de Deus, nem toda boa ideia é uma ideia de Deus, nem toda boa sociedade é uma sociedade de Deus, nem toda boa aliança é uma aliança de Deus. Alguém está comigo? Diga: eu creio que existe algo que é bom, mas existe algo que é de Deus para mim. Enquanto eu estou satisfeito com o que é bom, eu não tenho fome para perseguir aquilo que é de Deus para mim. Deus não te chamou para ter uma vida boa, Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem. Vamos, igreja, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A palavra não diz que Deus está escondendo de você. A palavra diz que você não vai entender ou acessar isso de forma natural. Os seus olhos não vão funcionar, os seus ouvidos não vão funcionar. No lugar que Deus quer te levar não é algo sensorial, é algo sobrenatural. A palavra diz: os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que creem nele, para aqueles que o amam. Mas a Bíblia continua dizendo: mas o Senhor já o revelou por meio do seu Espírito. O que a palavra está dizendo não é que Deus quer esconder para que você não saiba. O que a palavra está dizendo é que o homem natural não consegue saber, mas o homem espiritual sim. Toda palavra gerada por Deus no reino espiritual só pode ser discernida e acessada de forma espiritual. Então, quando eu nasço de Deus, eu começo a discernir as coisas de Deus, e eu começo a acessar as coisas de Deus, e eu começo a viver a vontade de Deus. A palavra diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que numa noite um homem foi procurar Jesus. Nicodemos era um homem de autoridade no meio do povo, mas ele tinha dúvidas infantis. Para aqueles que estão na nova aliança, a dúvida de Nicodemos é a base fundamental da nossa fé. O que eu preciso fazer para acessar tudo que Deus tem para mim? Você precisa nascer de novo. Fala para quem está do seu lado, mas fala com carisma, para não parecer que você está exortando ele. Fala: irmão, você precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Essa é a hora que as mulheres aproveitam para desabafar com os maridos. O pastor falou que você tem que nascer de novo. Ainda usa o pastor como respaldo para brigar em casa. O pastor falou que você tem que nascer de novo, meu filho. Tem uma frase, eu não lembro de quem, mas eu acho ela muito boa. Esse era um grande pregador, eu não lembro se era o Spurgeon, eu não lembro. Ele diz que: eu acreditava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado aprendeu a nadar. Tem gente que nasceu de novo e em algum momento quer voltar. Irmão, você não vai voltar para o lugar que Deus já tirou você, amém? Você não vai retroagir, você não vai voltar para lugares que Deus já tirou você. Você crê nisso? Diga amém. Então esse homem vai buscar Jesus, e a palavra dele basicamente é: como que eu acesso? Jesus fala: se você não nascer de novo, você não verá o reino. Ele fala: mas como que eu vou nascer de novo? É possível voltar para o ventre da minha mãe?
Jesus fala, não, você não entendeu nada. Você tem que nascer do Espírito. Se você não nascer de novo, você não vai acessar o reino. Jesus fala em primeiro lugar sobre visualizar, e Jesus fala logo em seguida sobre acessar. E eu creio que existe uma chave nisso aí, irmão. Tem coisas que a gente ainda não acessou porque ainda não enxergou. Tem portas que a gente ainda não entrou porque a gente nem percebeu que elas existem. Pastor, você acabou de falar que não é, os meus olhos não vão ver. Pois é, não é para você ver de forma natural, é para você enxergar o que Deus está falando. A fé é enxergar o que Deus fala. Deus vai falar com você e os seus olhos vão se abrir. Deus vai revelar para você e você vai acessar. Alguém está comigo? Pelo amor de Deus, diga: eu creio que o ano das portas abertas carrega um pré-requisito. Eu preciso enxergar o que Deus está falando. Diga, e aí então eu vou acessar o que Deus está fazendo. Preciso ouvir os céus. Eu preciso entender o que Deus está falando. Eu preciso discernir as promessas. Eu preciso discernir o chamado, o propósito, o desígnio, o design. Entender como Deus me fez, para que Ele me fez, qual é a expectativa dEle, o que Ele espera de mim. Tem uma frase que diz que os 2 dias mais importantes na vida de um homem é o dia que ele nasce e o dia que ele entende por que nasceu. O dia que você entende o seu propósito. Deus vai sussurrar no coração de pessoas nessa manhã o propósito que você carrega, os lugares que Ele quer te levar. Alguém comigo? Deus vai lembrar de você de palavras antigas que ainda não se cumpriram, promessas que Ele te fez e você esqueceu. Deus vai lembrar, irmão, eu creio nisso. Deus vai trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. A palavra liberada, ela é tão poderosa. A palavra comunicada, ela é tão poderosa. A Bíblia diz que Deus escolheu a loucura da pregação para que através dela fôssemos salvos. Em outro momento a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, guarda isso. Tudo que é comunicado debaixo de uma atmosfera como essa que a gente está aqui, tem um poder sobrenatural para liberar coisas sobrenaturais. Palavras não são só palavras. Fala para quem está do seu lado: palavras não são só palavras. Você viu quantas pessoas curadas aqui durante o louvor e a oração por cura? 3 pessoas felizes com cura, glória a Deus. Talvez as 3 que aplaudiram foram as que foram curadas. Você percebeu? Mais de 80 curadas, 3 aplaudindo. Por que isso acontece? Porque cremos e não duvidamos, porque declaramos, profetizamos. Palavra da fé. Palavra da fé move o sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A gente precisa colocar em ordem as vozes ao nosso redor, porque tem muita gente correndo atrás de promessas que nunca foi Deus quem fez. Tem muita gente esperando o cumprimento de palavras que nunca foi Deus quem deu. Discernir quem fala com você é tão importante, irmão, porque é a partir de uma palavra que você começa a se mover. Discernir quem fala com você é muito importante, porque é a partir de uma palavra que você começa a se mover. A gente está tendo um caso aqui na igreja de uma pessoa que ela jura que ouviu Deus dar uma direção que nunca seria de Deus. Por quê, pastor? Porque fere princípios de Deus. Deus falou comigo para sair da minha casa e para casar com outro homem. Não. Deus não é um Deus de adultério, de confusão. Deus não é um Deus de quebra de alianças. Então conhecer o caráter de Deus me faz discernir quando é Deus falando e quando não é. Deus me deu uma palavra, eu vou dividir a igreja e eu vou abrir a minha. Não, isso não é um espírito de Deus. Isso é um espírito de divisão, de rebeldia. A Bíblia diz que rebeldia é tal como feitiçaria. Não, Deus me deu uma palavra, eu vou fazer um caixa 2 na minha empresa e em algum momento eu vou abrir a minha própria, porque Deus vai me prosperar. Não, irmão, isso não é uma palavra de Deus. Pastor, como discernir quando é a voz de Deus e quando não é? Toda palavra de Deus gera convicção. Toda palavra do inferno gera confusão, gera condenação, gera dúvida, gera incerteza, gera dor. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu! Homens que governam, eles se antecipam. Mas homens que governam, eles também precisam ter isenção. Você só pode governar com Deus se você não negociar nenhum princípio. Guarda isso, irmão. Só pode governar sobre o caos quem não negocia com Ele. Só pode governar sobre o medo quem não conversa com Ele. Só pode governar sobre doenças e enfermidades quem não se amedronta com elas. O problema é que em alguns momentos a gente ouve o que a palavra da fé diz, mas a gente também quer ouvir o que o medo diz. Irmão, não se aconselhe com o medo, ele é o pior dos conselheiros. O medo não tem função de liberar ninguém. O medo, ele tem como propósito paralisar você. O medo é para gerar paralisia, o medo é para que a gente seja um pouco mais cauteloso. Isso é algo que a gente tem de forma instintiva. Então, se algo acontece, o medo para a gente. Para quê? Para que a gente possa pensar antes de se mover. Mas o medo não pode ser um conselheiro, porque medo não gera destino. Se você parar para perguntar para as coisas naturais como o seu ano vai ser, irmão, você vai começar a achar que tudo vai mal, o mundo vai mal, a economia vai mal, os homens vão mal. A gente vê essa história inclusive na Bíblia. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que o profeta é levado a uma nova revelação de quem Deus é, e quando ele vê aquilo, ele fala: Senhor, ai de mim, que sou impuro e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então um anjo pega uma brasa viva no altar, santifica o lábio do profeta, e ele começa então a ter uma revelação do trono de Deus. Ele via anjos ao redor do trono de Deus, e com asas voavam, com outras cobriam o rosto e com outras cobriam os pés. E a visão que aquele homem teve é de anjos em torno do trono de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você está comigo ainda? Diga amém. Você percebe que, irmão, olha para mim, esse profeta acaba de falar de um paralelo que todo mundo enfrenta todo dia. Aos olhos do profeta tudo vai mal, mas a visão de cima do trono de Deus é que toda a terra está cheia da sua glória. Durante o período de Sodoma e Gomorra, aqui embaixo tudo vai mal, mas dos céus toda a terra está cheia da glória de Deus. No período de perseguições da igreja, aos olhos da terra tudo vai mal, aos olhos de Deus toda a terra está cheia da sua glória. André, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num princípio básico: mesmo no meu dia mal, a terra continua cheia da glória de Deus. Mesmo quando os gigantes se levantam, a terra continua cheia da glória de Deus. Mesmo quando portas naturais se fecham, a terra continua cheia da glória de Deus. Mesmo que o inferno tente sabotar minha família, a minha casa continua cheia da glória de Deus. Então eu preciso parar e escolher se eu vou me mover pelo que os meus olhos veem, ou se eu vou me mover pelo que o trono de Deus fala. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Levante suas mãos, profetize isso junto comigo. O Brasil está cheio da glória de Deus. São Paulo, Alphaville, nações cheias da glória de Deus. 2022 é um ano cheio da glória de Deus. Você crê nisso? Diga: eu creio que independente do que os meus olhos veem, diga com autoridade: toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. Isso não é positivismo, isso é coerência. Tem muita gente que a gente acha que é muito maduro, na verdade só é cético. Olha para mim, tem muita gente sendo confundida como maduro na fé, porque combate a palavra da fé, a expectativa no sobrenatural.
Irmão, você não é maduro, você só é cético. Tem gente que me confronta dizendo: a sua pregação é positivista. Não, a minha pregação não é positivista, a minha pregação é coerente. Se eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, como não crer que Ele também pode ressuscitar promessas e palavras que estão em mim? Se eu creio que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, como que eu posso crer que uma palavra de um homem pode impedir um romper de Deus? Igreja, pelo amor de Deus. Se eu creio que aquilo que homens morrem para conquistar na terra, ouro e prata, é o que Deus usou como matéria-prima para pavimentar as ruas dos céus, como que eu vou ter dúvida a respeito de uma provisão sobrenatural? Isso não é positivismo, isso é coerência. Porque se a gente não consegue crer em milagres, a gente não consegue crer que Jesus de fato ressuscitou dos mortos. Se a gente não consegue crer na unção criativa de Deus que sai a partir da palavra que é liberada, a gente coloca em xeque inclusive a nossa crença a respeito do criacionismo. Como eu consigo crer que com a palavra Deus fez todas as coisas em 6 dias, mas eu duvido que com a palavra, debaixo da autoridade que Deus me confiou, eu posso gerar novas realidades nos próximos meses? O modelo está em Gênesis 1. Todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra. Nós precisamos imitá-lo. A gente vê na Nova Aliança, no Novo Testamento, o ministério de Jesus. Alguém está comigo? Diga amém. Jesus falou com plantas. Jesus falou com o mar. Jesus falou com mortos. As plantas ouviram e obedeceram. O mar ouviu e obedeceu. O vento ouviu e obedeceu. Os mortos ouviram e obedeceram. Ele vê uma figueira que parentava dar frutos, mas não tinha, e ele amaldiçoa que nunca mais seja gerado fruto. E nunca mais foi gerado. A Bíblia diz que ele está no meio de uma tempestade. Ele dá uma ordem para o mar e para o vento: acalma-te, aquieta-te. E os discípulos perguntavam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele para diante de um túmulo de um homem que está morto há 4 dias, já fedia. Ele fala: Lázaro, vem para fora. E o resto da história você já sabe. Então, irmão, guarda isso. Para governar sobre o caos, para reinar sobre o caos, eu preciso me mover da forma como Deus se move. A fé nada mais é do que falar o que Deus fala e pensar como Deus pensa. Você está comigo? A fé nada mais é do que falar como Deus fala e pensar como Deus pensa. Só que para reinar sobre o caos, irmão, eu preciso ter só um conselheiro. Ou eu me aconselho com a palavra, ou eu me aconselho com as opiniões. Ou eu me aconselho com o que Deus diz, ou eu me aconselho com o que os outros pensam. Ou eu me aconselho com Isaías 53, ou eu me aconselho com diagnósticos médicos contrários. Ou eu me aconselho com Filipenses 4,19, ou eu me aconselho com indicadores financeiros. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Isaías 53 declara: certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que a palavra de Deus tem mais poder do que qualquer opinião dos homens. Tempos de crise são um cenário perfeito para a igreja governar. Tem uma chave da Quezinha que eu amo. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Ela diz que a fé prospera no desconforto. A fé prospera no desconforto. A fé prospera no dia mau. A fé prospera no meio do deserto. A fé prospera em tempos de crise. Abraão é considerado o pai da fé, mas ele precisou sair de onde estava e ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Ele precisou abrir mão do filho que ele amava, para que Deus pudesse aprovar o seu coração. A fé prospera em meio a dias difíceis.
A fé de Daniel prosperou em meio à cova de leões. A fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela prosperou em meio a uma fornalha ardente. A fé de Pedro prosperou em meio a tempestades. A fé de Paulo prosperou em meio a cadeias. A fé de José prosperou em meio a perseguições e cativeiros. Então guarda isso, irmão. Não dá para vivermos o que os heróis da fé viveram se a gente não permitir que Deus nos coloque em estações de desconforto, como os heróis da fé foram colocados. A fé prospera no desconforto. Alguém crê nisso? Diga amém. Você está vivendo um cenário desconfortável? Parabéns. Seja bem-vindo a uma estação em que Deus vai esticar você, acelerar você, promover você. A gente só pode ser promovido onde a gente foi testado, irmão. Você está sendo testado na sua saúde, você vai ser promovido nessa área. Você está sendo testado no seu ministério, você vai ser promovido nessa área. Declara comigo, diga: a fé prospera no desconforto. Bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!